Olá, seja muito bem-vindo. Você conectado em flashscore.com.br, ligado através do nosso YouTube. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E tem QR Code pintando no cantinho aqui para você. É o presente que a gente oferece para você ter muita informação na palma da sua mão. É o nosso aplicativo. E tem clássico na semifinal. Clássico carioca, Vasco e Fluminense. Os dois times têm uma conquista de Copa do Brasil. O Fluminense em 2007, o Vasco em 2011. O que vai acontecer no Maracanã? Eu não sei, mas o Daniel Kaiser vai contar tudo para você. Agora, o Eduardo Gerard, que eu convoco aqui, o nosso camisa 10, já pode trazer a primeira impressão, porque o Fluminense terminou bem demais o Campeonato Brasileiro, na quinta posição. O Vasco, como eu disse, Edu, lá no meu canal, eu falei, olha, o Vasco teve a classificação culposa para a Sul-Americana, não teve nenhuma intenção, mas ele acabou pegando a vaga para a Sul-Americana, porque ele pode ir para a Libertadores, se for campeão da Copa do Brasil, mas se ele perder para o Fluminense, aí o Fluminense, Cruzeiro ou Corinthians, quem ganhar a Copa do Brasil, abre a vaga para ir para a Libertadores um time e abre a vaga da Sul-Americana, aí o Vasco entra. Rapaz, que confusão, hein? Nos últimos 8 jogos, apenas uma vitória do Vasco e o Fluminense vem embalado como mandante no Zubeldia. Destrincha esse clássico para nós, Edu, tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. Lembrando também, só completando isso que você falou, né, que no caso do São Paulo, que ficou na 8ª colocação, para ele ir para a pré-Libertadores, aí ele só pode torcer para Cruzeiro ou Fluminense, que daí abre a 8ª vaga para a Libertadores também. Agora, em relação ao jogo, né, o Vasco, mais um clássico regional, né, mais um clássico carioca aí na Copa do Brasil, ele que já havia despachado o Botafogo na fase anterior da Copa do Brasil. Mas é claro, o Fluminense não dá para negar, chega mais pronto, né? Realmente o Zubeldia está dando um jeito muito interessante nesse Fluminense. O Fluminense que fez uma reta final de campeonato brasileiro muito boa, né? E, claro, os dois jogos são no Maracanã, isso já dá uma diluída ali no mando de campo, né? Mas, como são dois jogos, né? Assim, um duelo curto, né? De tiro curto, o Vasco tem peças, Fábio, tem peças importantes, sim, para fazer frente aí ao Flu, né? Lembrando, a gente tem uma tela para mostrar aí os goleadores do Vasco na Copa do Brasil. O Ryan, ele fez 8 partidas, as 8, né, do Vasco na competição, fez 4 gols. O Coutinho também jogou todas as 8, fez 3 gols. O Nuno Moreira, que jogou 7 partidas, fez 2 gols. Ou seja, isso para também realçar, né? Esses 3 nomes são os nomes importantes aí do ataque do Vasco, né? Principalmente, claro, o Ryan lá na frente e o Coutinho alimentando aí esse time, né? Ele passa muito por ele a bola, né? Ele tem essa missão aí, claro, de fazer esse time do Vasco jogar bola. E fora de campo, o Fernando Diniz também tem a missão de colocar um Vasco equilibrado dentro de campo, né? Porque um dos problemas do Vasco, que tem feito muitos gols, mas também tem tomado muitos gols, né? E no Aliás, Edu, duelo... deixa eu Pode só falar. te interromper. Eu brinco que o Vasco é um time bipolar, porque ele é capaz de terminar como o quarto melhor ataque, né, empatado ali com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, 55 gols marcados, mas ele é capaz de ser a terceira pior defesa, com Exatamente. 60 gols sofridos. Ou seja, o time do Vasco, ele sabe atacar, mas ele não sabe correr para trás. Já o Fluminense não. O Fluminense tem mais equilíbrio, principalmente depois da saída do Renato Gaúcho. O estilo Fernando Diniz é muito semelhante ao do Renato Gaúcho. Porém, o Diniz já enfrentou o Zubeldia no Campeonato Brasileiro. E essa imagem que a gente está mostrando do Ryan é exatamente desse jogo. Exatamente, não, sem dúvida alguma, vai ser um duelo muito interessante também entre os dois treinadores. O Zubeldia, que assim, claro, ele teve aquela passagem pelo São Paulo, né? Foi a primeira vez que ele atuou aqui no futebol brasileiro, e agora é a segunda passagem dele pelo Fluminense. O Zubeldia, uma coisa que me impressiona positivamente é que ele tem uma leitura de jogo nos 90 minutos que, para mim, assim, é bem acima da média. Ele consegue realmente consertar o time, melhorar o time, né? Com mudanças, ou mesmo às vezes só com alguns arranjos táticos ali, né, de peças, sem mudar os jogadores. Então, o Zubeldia realmente tem uma leitura muito interessante. Ele ali, claro, e toda a comissão técnica dele, né? Então, isso, para um jogo de mata-mata, né, acaba sendo bastante importante, claro. E em relação ao Vasco, o Fernando Diniz vai ter que estudar bem aí a equipe do Fluminense para evitar tomar gols, né? Porque num jogo como esse, um gol já faz uma diferença gigante num gol que você toma.
Então, sem dúvida, claro, lá na frente está dando tudo certo para o Vasco, mas atrás o time tem que se comportar aí da melhor forma possível. E do lado do Flu, né? Se o Vasco tem essas peças aí que a gente mostrou, né, Fábio? Do lado do Flu, o Cano é uma grande incógnita, né? Ninguém ainda sabe se ele vai jogar ou se ele jogar, se ele vai ter condições. Ele que não joga desde outubro, né? Quando ele se machucou. E aí tem muita gente que vira o nariz, torce o nariz aí para o Everaldo, mas o Everaldo na Copa do Brasil, ele é um dos artilheiros do Fluminense. Ele fez 4 gols, né? Ele que criou 3 chances carregando a bola para dentro da grande área, que são essas conduções aí de bola, essas chances, e dessas 3 ele converteu 2. Ou seja, ele que tem jogo realmente que o Everaldo tem muita chance e não bota a bola na rede. Mas nas partidas da Copa do Brasil, ele tem se mostrado aí realmente o matador do Fluminense. Os números mostram claramente isso, não dá para negar, não. Lembrando que na Copa do Brasil, o Caio Jorge é artilheiro com 5 gols, e depois aparecem 3 jogadores que estarão envolvidos nessa partida, com 4 gols. O próprio Cano, o Everaldo e o Ryan, do lado do Vasco, né? Então, assim, temos artilheiros aí em campo dos dois lados, expectativa aí de muitas bolas na rede aí, nessas 2 partidas entre Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco. Lembrando que no primeiro jogo, né, o Canóbio tá fora, ele tá suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. O Vasco não terá o Piton, machucado, né, problema no joelho, dificilmente domingo, no jogo da volta, ele estará em campo. Esse jogo acontece quinta-feira, às 8 da noite. Ingressos esgotados para essa partida, Edu, mas a torcida do Vasco ainda estava lá empolgada, lá atrás, comprou maior parte dos ingressos, estará em maioria. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre lembra, é possível ter meio a meio, né? Então 50% para cada lado. E como acontecem as vendas, né? O Vasco é o mandante do primeiro jogo, começou no site do Vasco, para sócio-torcedor, público em geral, e depois abre para o torcedor do Fluminense. Mas os setores atrás dos gols, eles são únicos. Setor norte, que é aquele à esquerda das cabines de transmissão, fica o setor para o Vasco, o setor sul à direita para o Fluminense. Leste e oeste, aqueles do centro do campo, aí são mistos. Mas como abre primeiro para o mandante, obviamente que tem mais chance do torcedor mandante comprar em maior número, né? Porque aí não tem uma divisão igualitária. O que aconteceu no domingo, né? No jogo da volta, que é o mando do Fluminense, aí é o inverso dessa informação. Agora, tem uma curiosidade, né, Edu? Porque o Thiago Silva está caminhando para a reta final dele como jogador profissional, e eu trabalhava até no Fluminense, quando em 2007, sob o comando do Renato Gaúcho, Thiago Silva foi campeão com gol do Roger Machado na final contra o Figueirense. Era um trio de zagueiros. Thiago Silva, Luiz Alberto e o Roger Machado, que acabou fazendo o gol do título lá no Orlando Scarpelli. Esse título acho que teria um significado muito especial para ele, até porque as notícias que vêm da Itália dão conta de que o Milan quer o monstro de volta, né? Ele poderia voltar agora em janeiro, né? O contrato dele ainda permanece com o Fluminense, mas o filho dele continua morando na Europa, né? Assinou com o Chelsea, se eu não estou equivocado. Então, assim, tá longe também do pai. Acho que isso pode mexer, influenciar para ele voltar a jogar na Europa. E esse título mexeria muito com ele, hein, Edu? Não, sem dúvida alguma. Você lembrou muito bem, velho. Ele que é uma figura super importante, né, na história do Fluminense. O Fluminense tem um peso muito importante também na história dele, né? E ele encerrar, vamos dizer assim, a carreira aqui no Brasil com um título importante, né? A Copa do Brasil, sem dúvida alguma, é um título bastante importante, ainda mais pelo clube onde ele surgiu, né? O Fluminense seria realmente uma cereja no bolo ali, né? Na história de vida, né? Na história profissional do Thiago Silva. Tudo bem, ele tem, claro, aquela participação, como vários têm, né, na Copa do Mundo de 2014, no 7-1 e tal, mas sem dúvida a história do Thiago Silva não se resume àquilo, muito pelo contrário, né? É uma história gigantesca, com muitos títulos. Ele foi também muito bem na Europa, né? Pelos times que passou, Itália, também Inglaterra, enfim, e sem dúvida seria bem legal, bem interessante ver essa conquista aí do Thiago Silva, né? É claro que cada um dos times tem uma história legal para contar. No caso do Fluminense, seria essa. Lembrando, né, Fábio, que o Fluminense ele passou meio aos trancos e barrancos pelo Inter, né, lá atrás, nas oitavas. Sim. Depois fez um jogo bom contra o Bahia, o jogo da volta, perdeu o primeiro jogo em Salvador e aí reverteu o segundo jogo, né, perdeu por 1-0 lá e venceu 2-0 no Maracanã. E agora, claro, chega aí nesse duelo com o Vasco, né? O Vasco que tinha passado
pelo Botafogo e antes pelo CSA, né? O Vasco que empatou fora e venceu no Rio 3-1 o CSA lá nas oitavas de final. E na fase quartas de final, que foi lá atrás, em setembro, passou nos pênaltis, né? O jogo foi no Newton Santos, o Vasco acabou brilhando o Léo Jardim e o time classificou. Até muitos torcedores falam assim, se a semifinal fosse logo na sequência, que ali o Vasco estava embalado. O tempo passou, o Fluminense embalou, o Vasco caiu, muito pressionado, vem de uma goleada sofrida impiedosamente pelo o Atlético Mineiro, não teve pena, né, do Vasco. Mandou um 5-0 com atuações muito abaixo de alguns jogadores. Mas era o time reserva. Era o Vasco em campo. O que fica na história é a maior goleada do confronto pró-Atlético Mineiro, né? Agora, claro, é outra história. Fernando Diniz sabe que a cabeça dele está a prêmio. Se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele não vai seguir, apesar de toda a adoração que tem o presidente Pedrinho e o diretor Felipe pelo trabalho do Diniz e alguns jogadores também. Mas a conquista dá um norte para o ano que vem também, porque o aproveitamento dele é muito baixo. Apenas 42% dos pontos disputados ele conquistou no comando do Vasco. Então passa muito por isso também. Mas essa tem sido a tônica da carreira do Fernando Diniz nos vários times que ele passou. Aqui pelo Os jogadores adoram ele, muitos presidentes também gostam demais, porque é aquela coisa, ele tem um lado muito espontâneo e um lado muito importante, né? Que é cuidar do jogador ou cuidar do elenco, não só do ponto de vista tático, né, físico, mas também do ponto de vista mental. Ele é psicólogo de formação. Agora, o problema é que, assim, ainda falta para ele, assim como, assim, eu vou fazer uma comparação aqui, eu posso ser execrado aí nas redes sociais, não estou comparando os dois, mas é o que acontecia, assim, eu que já estou mais velho, já acompanhei muita coisa no futebol, é o que acontecia lá nos anos 80 com o Tele Santana, por exemplo. O Tele Santana, ele perde a Copa de 82, ele perde a Copa de 86, e aí todo mundo acabou com a carreira do Tele Santana. E aí aquela fase histórica no São Paulo, né, no início dos anos 90, que ele foi 2 vezes campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro também, diante lá do Bragantino. Bom, só para resumir, né, quem vem a São Paulo e for visitar o estádio do São Paulo, tem uma estátua em tamanho natural do Tele Santana na frente do Portão 1 do Morumbi. Então, assim, mas isso tudo só aconteceu no final da carreira dele, né? Porque uma das coisas que se reclamava do Tele era isso, que ele não conseguia fazer times equilibrados. Eram times que jogavam demais, que tinha muita volúpia, um futebol muito ofensivo, mas na hora de se resguardar, na hora de se fechar, tomava gols. E o Fernando Diniz ainda falta isso para ele. Às vezes ele equilíbrio. Exatamente, ele vai com muita sede ao pote e não consegue fazer times um pouco mais equilibrados, né? Vamos ver se ele vira essa chave o quanto antes, porque ele é um bom treinador, ele conhece demais de futebol. Com certeza, e os jogadores gostam muito dele, né? Isso é muito bom, quando você tem um ambiente de trabalho saudável, agora os resultados precisam acompanhar a metodologia, a forma diferente como ele enxerga o futebol, e principalmente ele apresentar algumas variações, não para começar o jogo, durante o jogo. Eu questiono muito a leitura de jogo do Diniz, acho que ele vem com uma metodologia fantástica, bacana e tal, mas o plano B dele, numa leitura de jogo, em vários momentos, deixa muito a desejar. Todo mundo sabe, Fluminense sabe bem disso também, porque ele fazia isso, ele tirava os zagueiros, trazia os volantes para a função de zagueiro, botava meias como volantes, empilhava atacante, é mais ou menos o plano B que ele apresenta assim nos clubes por onde passou. Mas vai ser uma grande semifinal, aliás, 2 grandes jogos no Maracanã, quinta, 8 da noite, domingo, 8h30 da noite, é isso aí, torcedor, 8h30 da noite no domingo, e a gente vai conhecer quem avança para a grande final em busca do 2º título de Copa do Brasil, já que Fluminense e Vasco têm apenas uma conquista dessa grande competição. Eduardo Gerac, um grande abraço, foi um prazer mais uma vez bater esse papo contigo, até a próxima, amigo. Prazer foi todo meu, Fábio. Um abraço, lembrando que as finais também são na sequência, né? Meio de semana que vem e no outro final de semana a grande final. Valeu, e a grande decisão no Maraca, né? Dia 21, 17, ou na casa do Cruzeiro ou na casa do Corinthians, mas 21 no Maracanã, seja qual for o finalista, Vasco ou Fluminense, através de sorteio na CBF. Grande abraço, Edu. Valeu, Fábio. Abração. Valeu. Muito obrigado a você pela sua companhia. Foi muito bom bater esse papo nesse pré-jogo especial. Gostou? Então deixa seu like, comenta e compartilha. E não esquece, se inscreve no nosso canal. Retribuir para você aqui, ó, o QR Code. Esse QR Code pinta na tela para você escanear e ter muita informação na palma da sua mão. Porque a Copa do Brasil é aqui, na Flash Score. E aqui você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.